Sinta a glória de Deus. Sinta a glória de Deus. Prepara a atmosfera do milagre, Senhor. Prepara a atmosfera da cura, Jesus. Sinta a glória de Deus. Ainda no mover profético, estenda suas mãos em direção a Cris, que ministrará essa noite. A Cris é uma mulher levantada pelo próprio Deus nesse tempo e nessa geração, para falar dos segredos do coração de Deus. E nós queremos te consagrar a vida da Cris, Senhor, para que cada palavra proferida por esses lábios sejam chaves espirituais, para que nós possamos adentrar nos teus átrios. Derrama o teu Espírito sobre ela, coloca sobre ela a unção nova, a autoridade que o Senhor concede a ela. Honra cada oração que a Cris faz no secreto, porque nesta noite os teus anjos estarão ao lado dela, e o Senhor veio, Jesus, o Senhor pregará ao lado da Cristina. Nós queremos consagrar nesse dia da natividade de Nossa Senhora esse ministério, a Santíssima Virgem Imaculada rezando: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oi. Nós chamamos e Ele vem. Porque quando um povo de fé levanta os seus braços e clama a intervenção do alto, Ele vem. Porque antes mesmo de nascer no seu coração o desejo de estar na presença de Deus, antes mesmo de nascer no seu coração o desejo de estar em Deus, Deus se antecipa e Ele vem até nós. Ele está no meio de nós. Por isso eu te convido a erguer os seus braços e nesta hora dizer a Ele: Senhor, como eu cantei, que o meu coração deseja te encontrar. Nesta noite, Senhor, eu quero me render a Ti. Eu quero me render à Tua presença. Eu quero me dobrar diante de Ti. Para receber do Senhor toda instrução, todo direcionamento, tudo aquilo que o Senhor mesmo sonhou para mim, pensou para mim, projetou para mim. Eu me rendo, Senhor, na Tua presença. E eu peço o Teu Espírito Santo, que Ele venha trazer nesta noite a verdade do céu, a clareza do céu, o entendimento, a visão de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu me rendo, Senhor, à Tua presença, à Tua vontade. Amém. 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 Então aplauda a presença do Senhor. Ele está aqui no meio de nós. Ele é Deus conosco. Bendito seja Deus. Adorado seja Deus. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu lugar. Irmãos, nós subimos agora em oração. Nós colocamos diante de Deus o desejo que nós temos de encontrá-lo, de estar na presença dEle, de viver de acordo com aquilo que Ele nos direciona. Nós subimos em oração e nós adentramos agora o lugar onde Deus nos orienta. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, em adoração, clamando por Ele,
nós recebemos dele orientação para bem viver a nossa vida. Mas nós não podemos sair deste lugar. O que Deus deseja para nós é que nós possamos nos manter no alto, com a visão do alto, e não olhando para baixo, não olhando para as coisas de baixo. E por isso, já com essa imagem desse Deus que nos chama a olhar para o alto, a manter o nosso coração no alto, eu quero te acolher aqui, em nome de todos os membros da missão, homens e mulheres de Pentecostes. É uma alegria para nós ter você aqui, orando conosco, clamando conosco. Quando nós oramos juntos, nós crescemos juntos na presença de Deus. Quero acolher você também que nos acompanha pelas redes sociais da missão, que às vezes não pode estar aqui, mas aí onde você está, a graça de Deus também te alcança. E até para ajudar quem está em casa, eu vou tirar a minha máscara, porque fica mais fácil o entendimento daquilo que nós estamos dizendo. Então eu quero acolher você que está aqui, eu quero acolher você que nos acompanha de casa, e dizer que a graça de Deus que está aqui, também está aí com você. E a moção que Deus tem para a nossa vida nesta noite, o direcionamento que Deus tem, aquilo que Deus começou a semear no meu coração, para trazer hoje para cada um de nós, não começou hoje, mas na quarta-feira passada, em que nós fizemos um ato profético. Quem estava aqui na quarta-feira passada? Levanta a mão, por favor. Quem estava aqui, nós fizemos um ato profético. Quem nos acompanhou de casa também participou de um ato profético. E quando nós fazemos um ato profético, significa que nós estamos declarando a vontade de Deus soberana sobre a nossa vida, que conduz todas as coisas e nos leva à posse das mais preciosas promessas. Então, quando nós fazemos um ato profético, dizendo que nós tocaremos as promessas de Deus para a nossa vida, nós entramos numa luta espiritual, nós entramos num combate espiritual. E eu quero compartilhar com vocês duas visualizações que o Senhor me dava, enquanto a Alessandra conduzia aqui o ato profético junto com a Daniela. Eu estava ali atrás orando, e a primeira visão que o Senhor me deu foi de anjos descendo nesta igreja e entregando bênçãos nas nossas mãos. Os anjos desciam e colocavam bênçãos. Mas num segundo momento, o Senhor me deu uma outra visão, que era de pessoas entrando em um campo minado. E elas pisavam em um lugar, explodia, elas pisavam em outro lugar, explodia. E o Senhor trazia assim ao meu coração, que quando nós fazemos um ato profético, declarando a soberania da vontade de Deus sobre a nossa vida, nós entramos no terreno do inimigo para buscar a restituição daquilo que nos foi roubado. Quando nós fazemos um ato profético e tudo que você apresentou, tudo que você clamou, tudo aquilo que você ordenou no mundo espiritual, você entrou no terreno do inimigo para tomar de volta o que é seu. E quando o Senhor trazia essas visualizações, ao longo da semana Ele foi me dizendo aquilo que Ele queria para hoje, porque é uma continuidade. E talvez você esteja pensando, meu Deus, eu não estava aqui na quarta passada. Ou você que está em casa, não tem problema. Seja qual for a hora e o momento em que nós apresentamos a nossa vida diante da vontade do Senhor, nós fazemos um ato profético. Então, a partir do que você vai escutar hoje, apresente e assuma essa postura. Mas nós entramos no terreno do inimigo. E o Senhor dizia assim ao meu coração, que Ele não quer que os seus filhos percam aquilo que já lhes foi garantido, por não saber como agir no mundo espiritual.
Porque quando nós apresentamos um contexto da nossa vida, uma situação da nossa vida, uma batalha que nós estamos enfrentando, irmãos, nós não podemos ser ingênuos de pensar que é apenas aquilo que nós vemos com os olhos da carne. Mas tem todo um contexto espiritual que traz impacto para o natural, para o nosso dia a dia. E o Senhor falava claramente: eu não quero ver os meus filhos perdendo as bênçãos que eu já garanti por não saber lutar no espiritual, por ter uma visão rasteira, uma visão superficial. O Senhor falava isso claramente. E dentro desta necessidade de aprender a lutar no espiritual, dentro da necessidade de preservar, de zelar, de cuidar daquilo que Deus já nos deu, dentro da necessidade de ver frutificar aquilo que Deus já te deu, Deus traz hoje para nós um direcionamento, uma instrução do céu, para que nós não percamos aquilo que Ele já nos deu. Então eu te convido a se colocar como um discípulo, porque o discípulo é aquele que ouve a palavra do mestre, é instruído pelo mestre e coloca em prática aquilo que o mestre instrui. Portanto, se coloque como discípulo. Você que está em casa, se coloque como discípulo, porque o Senhor vai nos instruir. E a moção, o direcionamento que Ele traz para a nossa vida nesta noite está ali. O mover de Deus é a sabedoria e o descortinar espiritual. Quando Deus coloca nas nossas mãos promessas, quando Deus coloca nas nossas mãos dádivas, presentes, Ele mesmo nos dá a condição de cultivar tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E aquilo que o Senhor nos dá como um instrumento para fazer frutificar a bênção, para não perdermos a bênção, para não trocarmos os pés pelas mãos, para não agirmos no impulso e deixar perder a graça que Deus já nos deu, é a sabedoria que vem do céu. Que não faz distinção de pessoas, que não é para um, para outro, para o mais alto, para o mais baixo, para o brasileiro, para quem não é brasileiro, não. É para todos. Deus nos dá o dom da sabedoria para saber como agir no mundo espiritual, enxergar além da nossa visão humana e acertar. Pisar no lugar certo, tomar a direção certa, para não perdermos as bênçãos de Deus. Quando eu assumo a sabedoria de Deus sobre a minha vida, eu tenho a minha visão ampliada. Tudo aquilo que é distorcido na minha vida vai se endireitando. Eu já não vejo as coisas na superficialidade. Quando eu tenho a sabedoria de Deus sobre a minha vida, eu consigo olhar para uma situação e eu vejo claramente o que é meu, o que é humano, o que é falta de atitude, ou o que é atitude demais, e troco os pés pelas mãos. Eu consigo ver aquilo que é de Deus, que é vontade dEle, e que demore o tempo que demorar, vai se concretizar porque vem dEle. E eu consigo também ver claramente aquilo que é o dedo de Satanás, tentando roubar da minha vida as promessas que Deus me deu. Eu começo a aguçar os meus sentidos para perceber aquilo que está acontecendo. Eu não sou mais aquele aleluiado, né? Está todo mundo louvando, eu louvo. Está levantando a mão, eu levanto. Sei nem por onde que está indo e o que está acontecendo. Mas eu aguço os meus sentidos. E aí, quando eu olho para uma situação que às vezes eu não estou entendendo muito bem, eu começo a perceber, não, aqui tem cheiro de Deus. Aqui tem cheiro de céu. Ou não, aqui tem cheiro de engano, aqui tem cheiro de mentira. Quando eu tenho a sabedoria de Deus sobre a minha vida, eu começo a ver não somente aquilo que está diante dos meus olhos, mas eu vejo além. Porque o que vai comandar a minha vida já não é mais o que eu vejo com esses olhos que Deus me deu.
mas é aquilo que eu vejo com o olho do Espírito. E nós precisamos começar a tomar posse daquilo que Deus já nos deu, dos instrumentos que Deus já nos deu, das ferramentas que Deus já nos deu. Porque nós estamos muitas vezes perdendo graças, porque não assumimos um dom, uma graça que Deus já nos deu, que é a sabedoria que vem do alto. E nós precisamos assumir isso. E diante de tudo que eu já falei até agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que precisa de sabedoria? Achei que vocês iam responder assim, não, Cristina, não acho não, tenho certeza. Eu tenho certeza que eu preciso dessa sabedoria. A sabedoria de Deus é vida. Deus vai me trazendo revelações. Deus vai me trazendo experiências onde eu sinto a presença dEle me direcionando, me conduzindo. E nós precisamos desta visão. Porque quando nós pegamos a palavra em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, vai nos dizer que a luta que nós enfrentamos, o nosso combate, não é contra homens de carne, mas contra as potestades, contra os principados, contra as forças espalhadas nos ares. E se eu caminho apenas por aquilo que eu vejo, eu não consigo combater no espiritual, que está ali tentando me roubar e minar as minhas forças, minar a minha alegria. Mas eu também não consigo combater no espiritual, se eu vou apenas com a minha inteligência. Não, eu sou muito esperto, eu sou inteligente, eu percebo as coisas rápido. Vai nessa, se tratando do espiritual. Porque a palavra também em 1 Coríntios vai nos dizer, 2:10, que a sabedoria revelada só vem pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que está no coração de Deus para nós, somente o Espírito Santo consegue trazer ao nosso entendimento. E direcionar a nossa vida para que lado nós precisamos ir, o que nós temos que fazer, ou o que nós temos que deixar de fazer. Quando eu me abro à sabedoria do alto, acontece o que está escrito ali, um descortinar da visão, um ampliar da minha visão. Aquilo que antes eu não percebia, eu começo a perceber. Aquilo que antes eu não via, eu começo a enxergar, porque eu começo a ver aquilo que Deus vê e quer me revelar. Olha que lindo isso, gente. Quando eu me abro à sabedoria, eu começo a ver aquilo que Deus vê e quer me revelar na minha vida. Às vezes o que você apresentou aqui no seu ato profético foi a sua casa, foi o seu casamento que talvez está difícil. Eu não entendo meu esposo, eu não entendo a minha esposa. Às vezes o que você apresentou aqui no ato profético foi aquele filho rebelde, que está difícil, que às vezes está perdido nas drogas. Talvez o que você apresentou aqui no ato profético foi um contexto profissional, as portas se fechando. E às vezes você está lutando com pessoas, e briga com o marido, e fala com o marido, e briga com a mulher, e põe o filho na parede, e acha que as portas estão se fechando porque você não é qualificado, e você vê apenas uma visão natural, material, e Deus está dizendo que não. Nesta noite Ele vem aguçar o nosso olhar, para que a gente entenda o que está acontecendo no mundo espiritual, entendendo no mundo espiritual, vencendo no mundo natural. E eu quero partilhar com você uma palavra, para que você entenda, para que nós entendamos, de acordo com a palavra, quando eu tenho uma atitude na visão de sabedoria e quando eu tenho uma atitude fora da sabedoria. Abra comigo a sua Bíblia, em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. A palavra de Deus vem nos mostrar e nos levar a experimentar, a visualizar pela palavra. O que é esse descortinar espiritual? Números, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 27, mas antes eu quero contextualizar para você. Abra sua Bíblia, Números 13, a partir do versículo 27.
Amém? Olhe para mim, nós ainda não vamos entrar no texto, mas eu quero contextualizar o que está acontecendo aqui para a gente entrar na leitura dos versículos. O Senhor levantou Moisés, para Moisés se apresentar diante do faraó, livrar o povo dele da escravidão do Egito. Ele falou: Moisés, se apresenta diante do faraó, diga que eu sou o grande eu sou. Ele vai libertar o meu povo. Assim Moisés foi, se apresentou diante do faraó, livrou o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, que é o relato que nós já conhecemos, e o povo foi para a travessia no deserto, caminhar até chegar à terra prometida, que era a promessa de Deus. Deus disse que conduziria aquele povo escravo a uma terra boa, a uma terra onde escorria leite e mel. E assim o Senhor faz. Moisés à frente do povo, e o povo no deserto, ora caindo, ora levantando, mas seguindo, pedindo a misericórdia, e Moisés conduzindo o povo. Chegou um determinado momento em que Moisés convoca vários homens das 12 tribos e pede que esses homens possam ir até essa terra prometida e examinar o que tinha nesta terra. Se lá era habitado por algum povo, se o povo que estava lá era um povo valente, era um povo de guerreiros, se a comida daquela terra era uma boa comida. Ele falou assim: olha, vai lá, examina essa terra, que eu vou entrar com esse povo, e traga até mim aquilo que vocês avistaram nessa terra. E assim aconteceu. Aqueles homens foram como espiões para ver o que existia naquela terra e depois trazer para Moisés um relato daquilo que eles encontraram. E nós vamos começar a ler aqui, no versículo 27, o relato daquilo que eles encontraram. A palavra nos diz assim: eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra aonde nos enviastes. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por estes frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do Neguebe. Os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Os homens foram, entraram na terra, voltaram e trouxeram um relato para Moisés. E eles começaram a dizer: olha, a terra é uma terra boa. Olha, lá tem bons frutos, é habitado pelo povo tal, é um povo que é gigante, é um povo que é forte, é um povo que nós não temos condição de vencer, porque é um povo muito maior que nós. Nós, diante desse povo, somos como que gafanhotos de tão pequenos que nós somos. E eles começaram a trazer uma descrição que entrar naquela terra era algo impossível de acontecer diante daquilo que eles encontraram. Mas entre aqueles homens existia um
chamado Calebe, que diante daquele relato que estava entristecendo o povo, diante daquele relato que fazia com que o povo desanimasse de entrar na promessa que Deus tinha feito, de entrar na posse da terra prometida, Calebe diz assim no versículo 30, Calebe fez calar o povo que começava a murmurar, porque o povo dizia, meu Deus, como assim? O Senhor me deu essa promessa, o Senhor me deu essa terra, o Senhor falou que eu entraria, e agora eles estão dizendo que não tem como entrar, porque lá tem valentes guerreiros, nós não podemos vencer e entrar na posse dessa promessa. E Calebe começa a dizer assim, vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. E aí eu quero te perguntar, era um grupo de 12 homens, eles entraram na terra, eles pisaram a mesma terra, eles viram os mesmos povos, eles viram os mesmos gigantes, e o que levou um grupo dizer que não dava, que estava perdido, que aquilo que Deus tinha prometido para eles não iria se concretizar, e o outro com toda garra, com toda firmeza dizer, vamos, apossemos dessa terra. O que aconteceu, gente? Aqueles homens que trouxeram o primeiro relato, eles olhavam a promessa de Deus com os olhos carnais, com os olhos de homens, olhando rasteiramente, olhando superficial. Mas quando Calebe olhou aquela terra, que era a promessa de Deus, ele não olhou com os olhos de Calebe, mas ele avistou aquilo que já estava no coração de Deus. A sabedoria do alto nos faz avistar aquilo que já está no coração de Deus para nós. Ele já avistava, e o que estava no coração de Deus para eles é que Deus entregaria a terra prometida, é que Deus cumpriria a promessa. Por isso ele não titubeou, por isso ele não se deixou desanimar, porque a visão que ele tinha era uma visão ampliada. Ele via aquilo que Deus via, e o que Deus via para aquele povo é vitória. O que Deus via para aquele povo é eles entrando na terra prometida. O que Deus via para aquele povo era liberdade. Mas aqueles homens começaram, não dá. Eles não viam aquilo que estava no coração de Deus. Somente um homem sábio, somente uma mulher sábia, consegue enxergar aquilo que já está pronto no coração de Deus, mas que ainda não aconteceu no mundo natural. Mas está lá pronto no coração de Deus. E se eu peço essa sabedoria, Deus vai me instruindo. Porque às vezes aquilo que você apresentou no ato profético, aquilo que você tem rezado, às vezes você ainda não viu concluir. Às vezes você ainda não viu acontecer, mas quando Deus te dá a visão de sabedoria, Ele vai te mostrando exatamente, Ele vai descortinando, tirando dos seus olhos, tirando a lente da dificuldade, a lente da falta de fé, a lente de que está demorando, e Deus vai te mostrando, olha, é isso aqui que você tem que fazer. Vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. É essa postura que você tem que adotar. Deus vai te orientando, porque aquilo que nós não vemos humanamente, o Espírito vê. E vai orientando o homem e a mulher que se abre à sabedoria do alto. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus está te instruindo nesta noite, a ampliar a visão. Quando eu tenho sabedoria do alto, eu começo a ver uma situação e eu vejo assim, ainda não deu certo, mas é de Deus para mim. Eu posso perseverar, eu posso continuar, que vai chegar. Mas da mesma forma eu vejo uma situação, Deus vai me direcionando, eu vejo, isso aqui não é para mim. Eu posso mudar a minha estratégia, eu posso mudar o caminho, esse lugar aqui não é para mim. Deus vai conduzindo. E às vezes não é grandes coisas não, é no nosso dia a dia. Às vezes eu vou comprar uma casa, estou vendo lá que está tudo dando errado para comprar, não está dando certo. E eu falo, não, é porque eu sou cabeça dura mesmo, é aqui, tem que ser essa, tem que ser. E quando eu tenho sabedoria, Deus direciona, olha, não é isso que eu tenho para você. E você abre mão daquilo que às vezes era tudo que eu sonhei. E quando você é direcionado por Deus, você abre mão daquilo. E lá na frente Deus está te mostrando muito mais.
Mas porque eu sou dócil, porque eu me deixo conduzir pela sabedoria, porque eu não vou pelo meu olhar, eu me dobro diante da verdade de Deus sobre a minha vida. E às vezes é no relacionamento. Nós precisamos de pedir a sabedoria do alto, porque aquilo que eu enxergo no espiritual conduz as minhas atitudes no mundo natural. Olha o que aconteceu com aqueles homens. O que eles enxergavam no espiritual? Que eles iriam perder, que eles eram fracos, que eles não eram capacitados. Por eles mesmos não eram. Mas eles esqueceram que existia sobre eles a força de um Deus. E aí aquilo que eles enxergavam aqui em cima, no espiritual, de forma distorcida, sem a visão da sabedoria, começou a conduzir a atitude deles. Eles desanimaram, eles se revoltaram contra Moisés, eles queriam apedrejar Caleb, apedrejar Josué, apedrejar Moisés, porque eles eram conduzidos por aquilo que eles enxergavam. Mas Caleb não. Aquilo que ele enxergava, que era a visão de Deus, conduziu a sua atitude. E assim é a sabedoria na nossa vida. Quando nós estamos no alinhamento com Deus, quando nós trazemos para a nossa vida a sabedoria de Deus, Ele mesmo vai nos conduzindo. Nos manda avançar, nos manda parar. Quem tem sabedoria de Deus sabe quando falar, onde falar, como falar. Quantas bênçãos de Deus nós perdemos porque falamos demais? É ou não é, gente? Falamos na hora errada. Contamos o que não é para contar, o que devia ser entre eu e Deus. Ou às vezes falamos de menos, somos omissos. Não denunciamos na hora que temos que denunciar. Não nos posicionamos na hora que eu tenho que me posicionar. Quando eu tenho a garantia da sabedoria de Deus, eu falo na hora certa. E olha o que aconteceu com Caleb. Todos os outros diziam que era impossível. Ele não arredou o pé. Se você entrar aqui em Números 14, no versículo 8, versículos antes vai dizer que o povo estava murmurando, desanimando, e ele retomou. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nesta terra. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo. Quando eu sou direcionado pela sabedoria do céu, o próprio Deus me dá a estratégia do que fazer. O próprio Deus me dá a estratégia do que fazer. Ele falou, não se revolte contra Deus. E ele foi fiel. E o povo esmoreceu. O povo foi perdendo a promessa. O povo foi perdendo a graça, porque não era direcionado pela sabedoria do alto. E antes de nós orarmos hoje, pedindo essa sabedoria, que sejamos conduzidos pela sabedoria do alto, que nós queremos unir o nosso coração aos planos que Deus tem para a gente. Olha o que acontece aqui. O povo vai desanimando, o povo se revolta contra Deus, e Deus fala, este povo não entrará na posse da terra. E no versículo 24 do capítulo 14 de Números, ele diz, quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito, me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu e a darei. Que espírito tem animado a sua vida? Que espírito tem conduzido a sua visão diante das promessas de Deus? Não perca as promessas de Deus por estar com uma visão superficial e rasteira. Permita que o Senhor venha descortinar. E se nós pegarmos lá em Josué 14, quando ele tinha 40 anos, Deus fez essa promessa. Lá em Josué 14, na repartição da terra, ele vai dizer, se passaram 45 anos... Hoje eu tenho 85 anos, mas hoje se cumpriu a promessa. Porque quando eu ajo direcionado pela sabedoria de Deus, pode passar o tempo que passar, mas eu acerto e a promessa vai chegar. Porque a sabedoria de Deus me mostra o caminho que eu tenho que trilhar. Cristina, mas como que eu arrumo isso? Onde que vende? Tem prateleira para dar? Não tem. É a minha intimidade com o Senhor. Tiago 1.
aquele que quer sabedoria, peça e dá. E quando eu orava pedindo sabedoria, o Senhor disse ao meu coração, olha para ela, Maria. E hoje, gente, é o quê? Dia da natividade de Nossa Senhora. A mulher sábia, a mulher que fez a pergunta certa na hora certa, como se fará isso se eu não conheço o homem? A mulher que percebeu que faltava vinho e falou para Jesus e disse, fazei tudo o que ele vos disser. A mulher que guardava todas as coisas no seu coração, o silêncio de Maria conduzido pela sabedoria. A mulher que ficou de pé diante da cruz, uma mãe diante do seu filho esfolado, machucado, morrendo, só fica de pé quando ela consegue ver além, quando ela descortina a visão natural, para ver o que esperava depois. E Maria ficou de pé na cruz, porque ela é a mulher da sabedoria, ela via além. E você é filho de Maria, você é consagrado a Maria, e ela quer te ensinar. Porque ela atrai a presença do Espírito Santo, aquele que conhece as profundezas de Deus e revela a sabedoria de Deus a quem desejar. Você deseja? Está esperando o quê? Você deseja? Às vezes nós ficamos aqui motivando você a orar, que não precisa ser assim, mas se você deseja, vai se colocando de pé. E nós vamos dizer isso ao Senhor nessa noite, que como Maria nós queremos unir toda a nossa vida a Ele, que nós não queremos caminhar mais pela nossa visão, às vezes distorcida e perdendo aquilo que Deus já nos garantiu, porque agimos por impulso, porque falamos demais, porque trocamos os pés pelas mãos, porque nos desanimamos quando vemos gigantes se levantando e esquecemos que é o poder de Deus que se manifesta na sua vida. E isso não é só na vida da Cristina, isso não é só na vida da Alessandra, isso não é só na vida dos servos da missão, homens e mulheres de Pentecostes, mas é na sua vida. Por isso vai ficando de pé, vai erguendo os seus braços e vai dizendo, Senhor, eu quero essa sabedoria do alto. Se você precisa, se você reconhece necessitado de ter a sua visão espiritual ampliada, vai pedindo ao Senhor agora, Senhor, amplia a minha visão. Eu não quero, Senhor, caminhar mais conduzido por mim mesmo, pelas minhas ideias, pela minha visão, Senhor, rasteira, superficial, humana, mas eu quero avançar no espiritual. E eu sei, Senhor, que para avançar no espiritual eu preciso me dobrar diante daquele que é a sabedoria. Eu preciso, Senhor, abrir mão dos meus planos. E eu preciso, Senhor, caminhar na dependência de Ti. Eu quero, Senhor, aprender nesta noite com Maria, neste dia da natividade de Nossa Senhora. Eu quero aprender a ter um coração como um dela. Um coração sábio. Um coração que enxergava além, que não olhava as circunstâncias. Uma menina prometida em casamento. Um anjo chega e anuncia e ela disse sim. Ela disse sim porque ela via além. E quantas vezes, Senhor, na minha vida eu digo não, e perco as promessas, perco a bênção, porque me posiciono de forma errada. Senhor, eu não quero depender de mim mesma. Reza, abre os teus lábios agora e fala. Se você precisa, peça a sabedoria do alto. Senhor, descortina a minha vida. Vem, Senhor, me trazendo a clareza, a verdade do céu. Liberta-me agora, Senhor, de todo engano. Liberta-me, Senhor, de toda mentira. Liberta-me, Senhor, dos enganos de Satanás, que às vezes sussurra nos meus ouvidos, e eu sou facilmente enganado, ludibriado. Liberta-me, Senhor. Liberta-me das tramas do mal. Vem, Senhor, colocando na minha frente a Tua palavra como luzeiro, como verdade. Liberta-me, Senhor. Dai-me a sabedoria do alto. Eu abro mão, Senhor, das minhas vontades. Eu coloco diante de Ti os meus erros, as minhas limitações. E se eu errei até então caminhando por mim mesmo, eu peço perdão, Senhor, mas eu quero recomeçar. Dai-me, Senhor. Dai-me, Senhor. Eu quero convidar você, com toda a docilidade do Espírito, coloque a mão sobre o seu coração. Quando nós queremos um colóquio pessoal com o Senhor, nós queremos a presença. Que você possa se conectar com Deus nessa hora, pedindo a Ele a graça da sabedoria, mediante a tudo que foi pregado nesta noite.
que você não venha duvidar de que Deus é Deus. Você vai começar a orar agora pedindo ao Senhor que todo espírito de incredulidade saia da sua vida. Você vai dizer ao Senhor: eu quero crer em Ti, não porque me destes algo, mas porque Tu és desde sempre. Você vai abrir os teus lábios e vai dizer ao Senhor: em todas as áreas da minha vida onde eu não soube fazer aquilo que era agradável a Ti, eu assumo agora a sabedoria que vem do alto. Comece a dizer ao Senhor: estou cansado, Senhor, de dar passos em falso. Estou cansado, Senhor, de decisões precipitadas. Eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado de nadar e morrer na praia, porque a sabedoria não tem me alcançado. Abre a tua boca e diz ao Senhor com toda a verdade da sua alma. Existem pessoas no nosso meio carregando fardos pesados, por inconsequências, por imprudência. E o Senhor, Ele quer nesta noite nos colocar no lugar onde a visitação dEle é real. E nós queremos ouvir a voz do amado, porque o amado vem falar conosco hoje. Tira toda a agitação do nosso coração, Senhor. Tira tudo aquilo que tem cegado a nossa visão, porque nós queremos estar na Tua presença. Leonardo, prepare a canção e nós não abriremos os nossos olhos. Nós entraremos em colóquio com o Senhor agora, porque esta noite é noite de concerto. Quantas coisas precipitadas, e existem pessoas no nosso meio que se arrependem tanto de palavras, de ações, mas hoje o Senhor te dá a graça. Recomece, porque Ele quer reconstruir a tua história. Eu me abro ao Teu querer, Escute. eu me rendo à Tua voz, quero me submeter. Eu quero conhecer Teus planos. Quero conhecer Teus planos. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus falar com você. Os passos que dei sem Você só me fizeram fracassar. só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, o tanto que eu já chorei. me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem Ti nada posso fazer. Sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro, Se o céu que eu procuro só virá por Sua voz. erga seus braços e cante esse refrão com toda a autoridade. São Teus. O meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são Teus. O meu próximo minuto. O meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, Se não for assim, não me deixes ir. Dou minhas mãos para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. com os nossos braços erguidos e a nossa decisão tomada em Deus, que saia do nosso meio toda a artimanha de Satanás, que tenta nos desencorajar, nos entristecer,
Cada passo que nós dermos a partir de hoje estarão fundamentados em Deus e na sua presença. Todos os fracassos, toda vestimenta de fracasso que nós vestimos até hoje cairá por terra no poderoso nome de Jesus. Nós queremos nesta noite, pela sabedoria, pela palavra pregada, sermos como Caleb e ter uma visão espiritual. E você vai cantar profeticamente: os meus passos são teus. E quando você for cantando, Satanás vai recuando, porque hoje é chegada a hora da promessa se cumprir na tua vida, e a sabedoria será derramada em totalidade no teu coração. Você vai cantar com os teus braços erguidos, proclamando profeticamente: os meus passos são teus, Senhor. Com autoridade cantemos com autoridade: os meus passos são teus, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Os meus passos, mais uma vez, os meus passos são teus. Força, igreja. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Só as vozes. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Aplauda o Senhor digno de honra. Força nessa palma, força nessa palma, força nessa palma. Aplauda e dá um glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.